Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma aula extra de cálculo 1 para geologia. Falei que eu iria fazer as coisas mais detalhe, mais devagar hoje. O que vocês querem que eu explique hoje? Eduardo, se você puder falar um pouco sobre a função contínua, eu estou com um pouco de dificuldade em entender a teoria. Função contínua. Ok. Geometricamente, você entendeu o que é uma função contínua? Sim. Ok. Você chegou a pegar a apostila? Não, eu fiquei só na aula nas videoaulas que você passou. Eu não peguei a apostila, que eu tava revendo a videoaula. Entendi. Lembra de limite? Sim. A gente vai falar que é a função contínua. Você consegue ler o que está escrito aqui ou não? Na tela. Li- É limite de x tendendo a zero, não é? Limite Não de dá x pra tendendo a A. atender a f de x igual a f de a. Isso que tem que acontecer para f de x ser contínua no ponto A. Seria uma função ser igual a outra? Não, o limite ser igual à função no ponto. Ah, tá. Se eu pegar essa função, ela vai ser contínua no ponto 1? Sim, no ponto um não, porque o ponto 1... Não, eu não sei. Não, pode falar. Eu ia falar que ela não seria contínua no ponto um porque é bolinha aberta ali na função. Isso. Quanto que é o limite de f de x quando x tende a 1? Seria 2. Exato. É 2 e f de 1. O f de um seria um. Não, pera lá, o limite é do, pera lá, o limite é 1, não é? Quando x se aproxima do 1, quando eu estou se aproximando aqui do 1, minha f está se aproximando do 1 também, não é isso? Sim, E no ponto 1, ela vale 2. Tudo bem? sim. Aí nesse caso não seria contínua, por conta do. Teria a bolinha aberta? Porque ela tem um salto, ela está se aproximando do 1, de repente ela pula pro 2 e volta pro 1. Entendi. Então ela não é contínua. Não é contínua, porque ela salta. O valor que Entendi. ela assume no ponto é diferente do limite no ponto, tá vendo? Ah, entendi agora. Agora eu entendi. Por isso que tem essa definição. Ela é contínua se o limite for igual à função no ponto. Eu tenho que ter o limite quando x tende a p de f de x ser f de p. Entendi. Eduardo, você pode dar outro exemplo? Para ficar Tá, mais claro? ok. Deixa eu escrever aqui. F não é contínua em x igual a 1. Aqui é o 2, aqui vale 1, aqui vale 2. Quanto que é f de 2? F de 2 é 1. E o limite quando x tende a 2 de f de x. Seria 2. 2. Mas tá vendo que se for o limite quando x tende a 2 menos de f de x, ou seja, quando x tende a 2 pela esquerda, a f de x está se aproximando de quem? De 1. De 1. E o limite quando x tende a 2 mais de f de x é É 1 também. quando se aproxima pela direita. Pela direita vai ser 1 também, não vai, Não Eduardo? está se aproximando aqui o gráfico? Não está se aproximando do 2?
Sim. Então o limite é 2. Ah, tá. Os valores da f estão se aproximando do 2. Então, pela esquerda dá 1, pela direita dá 2, logo o limite não existe. Se ele não existe, a função não é contínua em 2. Mas por que que o limite não existe, Eduardo? Eu não entendi essa parte. Pera lá, deixa eu escrever aqui. F não é... Você conseguiu entender os dois limites laterais? Sim, consegui. Um dá 1 e pela esquerda dá 1 e pela direita dá 2. Sim. Para o limite existir, os dois limites laterais tinham que serem iguais. Sim, se eles não são iguais, a função, o limite não existe. Exato. Ah, tá. Ok. Obrigado, Eduardo. De nada. Entendeu mais ou menos? Sim, agora ficou mais claro. Ok. Eduardo, deixa eu perguntar, você corrigiu a prova ou ainda não? Ainda não consegui não. Vamos ver se até amanhã eu solto as notas. Ô Caio, não tô entendendo muito tua dúvida. Caio? É pelo gráfico esses limites. Então 1 e 2. Esse é um gráfico quando se aproxima de 2 pela esquerda, se aproxima do 1. E quando se aproxima de 2 pela direita, se aproxima do 2. Aqui, quando está se aproximando do 1, o x se aproxima do 1. A f de x está se aproximando do 1. Cada exemplo vai ser um valor diferente. Mas o que, pessoal? O Eduardo, se o limite pela esquerda e pela direita forem iguais, mas o ponto, o f de x for, por exemplo, o f de 2 for 1 e o limite pela esquerda e pela direita for diferente, a função não vai ser contínua, né? Pera lá, deixa eu escrever. Fala aí que eu vou escrevendo. Por exemplo, os limites pela esquerda e pela direita. Tipo, o limite de x de A tendendo à direita e o limite de A tendendo pela esquerda. Eles são o quê? Diferentes? Não, eles dão o mesmo valor. Eles dão o mesmo valor. Só que Ok. o ponto. Então, o limite, quando x tende a p de f de x, existe e é o mesmo valor. Sim. Aí, você tem que a função no ponto, É diferente do valor do limite encontrado. aí a função não é contínua. Ah, tá. Ok. Que é o caso aqui do primeiro exemplo. O limite existe. Se o limite, os dois laterais existem e são iguais. Mas a função é diferente do limite, portanto ela não é contínua. Entendi. E no caso, se for uma função, por exemplo, 4 menos x quadrado, o limite de 4 menos x quadrado, para eu achar, para ver se é contínuo ou não. Pera aí, deixa eu terminar de escrever aqui. Agora fala. A função f de x é igual a raiz de 4 menos x quadrado. Como que eu 4. faço para menos x quadrado? Para ver se ela é contínua ou não. Ela é a composição de funções contínuas. Se pegar g de x igual a 4 menos x ao quadrado, isso não é uma função contínua? Sim.
Você pegar um h de x igual a raiz de x, é uma função contínua. Mas por que elas seriam contínuas, Eduardo? Pela propriedade delas. Que jeito dessas função? Que jeito você calcula o limite? Não é substituindo no ponto? Sim. Substituindo em ponto, de certo modo, significa que a função é contínua. Ah, tá. São propriedades que a gente tem e trabalha. A gente admite elas e trabalha com elas. Ok. Basicamente, toda função que é definida uma expressão exponencial, logaritmo, raiz, potência, Ela função vai ser racional, contínua? é tudo contínua. Pelo menos ela é contínua onde a função está definida, ou seja, onde o denominador não dá zero. Entendi. Não vai ser contínua quando a função ela vale tanto se x for menor que 1 e vale tanto se x for maior que 1. Aí nesse caso você tem que testar, ver se ela é contínua ou não. No 1. Beleza. Então aqui minha f de x seria h de g de x, ou h bola g de x. Um limite assim, Caio, tá bom? Primeiro que eu faço, se eu substituir vai dar 0 sobre 0. Então eu tento começar a trabalhar nesse limite. Primeiro eu posso fazer o numerador virar uma fração só. Vai ficar 1 menos x sobre x menos 1. É como se fosse x menos 1 sobre 1. Então eu tenho a divisão de duas frações. Eu faço a primeira vezes a segunda. Então fica limite quando x tende a 1 de 1 menos x sobre x menos 1 vezes 1 sobre x menos x. Qual que é a relação entre 1 menos x e x menos 1? Um não é exatamente menos o outro, então 1 menos x é menos x menos 1. Então esse 1 menos x sobre x menos 1 é o que? Menos x menos 1 sobre x menos 1, que dá menos 1. Então esse limite, quando x tende a 1, fica só o menos 1 sobre x, que dá menos 1. Tudo bem, pessoal? Ô, Eduardo, por que deu menos 1? Me perdi, desculpa. Você acompanhou até onde? Até o limite de x tendendo a 1, aí deu menos 1 sobre x igual a menos 1. Até o menos 1 sobre x, você entendeu? Sim. Aí você substitui. Eu substituo x por 1, fica menos 1 sobre 1. Ah, tá. Ok. Seria o menos 1
sobre 1. Beleza. É que eu não entendi a partezinha aqui embaixo que você fez em azul. E fiquei meio com dúvida nisso. A parte que eu fiz em azul. Quem que é menos x menos 1? Não é menos x mais 1? Sim. Posso trocar 1 menos x. Foi o que eu tinha escrito lá em cima. Ok. Entendi agora. Vou pegar esse exemplo. Considere f de x igual a x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Se x for diferente de 1 e 1 se x for igual a 1. Essa primeira parte, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, ela é contínua sempre que ela existir, ou seja, sempre que o denominador não for zero. Onde o denominador não for zero, ela é contínua. Então eu tenho que verificar quando o numerador é zero. O numerador é zero exatamente no 1. Quem é que vai ser o limite da f de x? Se eu dividir x ao quadrado menos 1 por x menos 1, eu não posso fatorar x ao quadrado menos 1. Opa. X ao quadrado menos 1. Não é x menos 1 vezes x mais 1. Então, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 é x menos 1 sobre x mais 1 dividido por x menos 1. Eu cancelo os dois x menos 1, fica x mais 1 para x diferente de 1. Então, minha função, quando x for diferente de 1, eu posso reescrever. F de x vai ser quem? X mais 1, se x for diferente de 1, e 1, se x for igual a 1. O que eu preciso fazer para verificar se a função é contínua nesse ponto? Eu não tenho que calcular o limite e ver se dá o valor da f no ponto. Então, limite de f de x quando x tende a 1 é quem? É o limite. Quando x tende a 1, de x mais 1, eu substituo da 2. Por outro lado, f de 1 é 1. Então, a f no ponto é diferente do limite dela no ponto. Então, f não é contínua em x igual a 1. Vocês chegaram a estudar um pouco de derivadas? Ainda não, Eduardo. Eu tô terminando as aulas dessa semana 4 agora. O fim dela tem derivadas. É, sim, mas eu não cheguei ainda. Tô terminando. Também não terminei não, Eduardo. Aí ia começar a ver derivada aí, entendeu? Bom, você dá um início aí, é quebrar o galho. Entendi. Se eu pegar o ponto 4, será que eu consigo desenhar uma reta que seja tangente a esse gráfico? Y igual a f de x. Tá vendo que eu não consegui colocar, mas
A ideia é eu pegar uma reta que seja tangente a essa curva, certo? Daí a inclinação dessa reta vai ser o que eu vou chamar de derivada. F', sei lá, de 4. Se eu pegar esses dois pontos, eu consigo saber qual que é a equação dessa reta? Qual que é a equação dessa reta? Uma y menos y0 igual a m x menos x0. Então fica y menos f de 4 é igual a m x menos 4. E quem que vai ser o m? Não é meu delta x sobre meu delta y? F de x1 menos x2 sobre não, delta, opa, eu escrevi o contrário, é delta y sobre delta x. Delta y sobre delta x. Então, o f de x0, o f de x1 menos o f de x0 dividido por x menos o x0. Esse é meu x0 e esse é meu x1. Então vai ficar o quê? F de 4 menos f de 1 sobre 4 menos 1. Aí se eu tivesse valores eu poderia calcular. Agora como é só um desenho, fica mais difícil. Tá vendo que aparece sempre um f de x menos f de x0 dividido por x1 menos x0. Se aqui eu pegasse um P fixo e aqui um X, quem que seria meu M? Não seria F de X menos F de P sobre X menos P, que seria meu delta X sobre meu delta P? Essa aqui seria coeficiente angular da reta R. Certo? Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Sim, Eduardo, sim, acompanhando aqui. Ok, Jenny, vai lá. Eu não poderia fazer esse X ficar cada vez mais perto do P? Quando o X tendesse ao P, eu não teria alguma coisa tipo no primeiro desenho, que seria uma reta tangente que se intercepta só no ponto 4? Sim. Então, seria interessante estudar
Então seria interessante estudar o que acontece quando x tende a p. Então fica o limite quando x tende a p de f de x menos f de p. Esse meu f ficou muito feio. De x menos f de p dividido por x a p. Quando esse limite existe e é finito, a gente denota por f' de p, que seria a derivada de f em x igual a p. Daí, desses gráficos que a gente está se aproximando reta secante, vai se aproximando, pegando cada vez que a gente pega um x' mais próximo de p até fazer o x tender lá para o p. Aí quando isso acontece, vira reta secante, que vai interceptar o gráfico só naquele ponto. Aí esse limite, o que acontece com esse coeficiente, a gente vai chamar de derivada. Daí com isso a gente vai ter a equação da reta tangente ao gráfico de f em x igual a p. Vai ser o que? Y menos f de p igual a f' de p x menos p. Se eu pegar f de x igual a x ao quadrado e p igual a 2. Quem que é meu f' de p? Vou falar de novo, só para fixar. Limite quando x tende a p de f de x menos f de p sobre x menos p. Então, quem seria f' de 2? Seria o limite quando x tende a 2 de f de x menos f de 2 sobre x menos 2. Eu posso substituir, o f de x é x ao quadrado, f de 2 ou 2 ao quadrado sobre x menos 2. Se eu tentar calcular esse limite, vai dar 0 sobre 0. O que eu faço? Eu posso fatorar o numerador, ou eu posso dividir, tanto faz, mas vou fatorar. Fica x menos 2, x mais 2 no lugar do x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Dividido por x menos 2. Cancela os 2x menos 2, limite quando x tende a 2 de x mais 2, que dá 4. Então, portanto, meu f' de 2 é 4. Se eu quiser a reta tangente, seria o que? Y menos f de p igual a f' de p, x menos p. Meu p é igual a 2, fica y menos f de 2, f' de 2, x menos 2. Y menos f de 2 é 4, igual a f' de 2, a gente já calculou, é 4, x menos 2.
Se eu colocar y igual a x ao quadrado no GeoGebra, ele vai dar a parábola. E a reta que deu foi y menos 4 igual a 4, x menos 2. Tá vendo, ó, que a reta é tangente ao gráfico da parábola? Estão conseguindo ver, pessoal? Sim, Eduardo. Passando direitinho. Então tá aí. A parábola e a reta tangente a ela. E o GeoGebra é bem tranquilo. Só digitar a fórmula que ele já joga no gráfico. Querem mais um exemplo igual a este? Pegar a função f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 2 e o ponto P igual a 0. A gente viu que o f' de P era o limite quando x tendia a P de f de x menos f de P sobre x menos P. Se eu chamar x menos P de h, meu x vai ser quem? Meu x vai ser o h mais P, ou meu x é P mais h. O x tende a P, se o x tende a P, o h, que é x menos P, tende a 0. Então, posso escrever f' de P é o limite quando h tende a 0 de f de P mais h menos f de P sobre h. Conseguiram acompanhar? Estão acompanhando, pessoal? Alô? Alguém? Algum sobrevivente? Continuando. Se o meu f de P é isso, quem seria meu f' de x? Eu posso escrever que meu f' de x é limite quando h tende a 0 de f de x mais h menos f de x sobre h. Eu vou utilizar essa definição de derivada aí. Eu vou utilizar essa notação de derivada para calcular a derivada dessa função aqui. Vou tirar esse P igual a 0. Vamos calcular f' de x. F' de x é o limite quando h tende a 0 de f
de x mais h menos f de x sobre h. Então, limite quando h tende a zero. F de x mais h é quem? F de x mais h é x mais h ao quadrado mais 2x mais h mais 2. Tudo isso é meu f de x mais h menos o f de x. O f de x é x ao quadrado mais 2x mais 2. Tudo isso dividido por h. Então fica igual o limite quando h tende a zero. X mais h ao quadrado é x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado mais 2 vezes x mais h dá 2x mais 2h mais 2x menos x ao quadrado menos 2x menos 2. Dividido por h. Esse x ao quadrado cancela com esse x ao quadrado. Esse 2x cancela com esse 2x. E esse 2 cancela com esse 2. Então fica igual o limite quando h tende a zero de 2xh mais h ao quadrado mais 2h só dividido por h. Divido todo mundo por h. Fica igual o limite quando h tende a zero de 2x mais h mais 2. Calculando esse limite dá 2x mais 2. Portanto, f de x era x ao quadrado mais 2x mais 2. Implica que meu f' de x é 2x mais 2. Meu p era 2, p igual a 2, implica que o f' de 0 é 2. Aí voltando para a reta tangente, y menos f de p igual a f' de p, x menos p. P igual a 0, y menos f de 0 igual a f' de 0, x menos 0. Se eu substituir na função f de 0 é 2, igual f de 0 é 2. Y menos 2 igual a 2, x menos 0. Conseguiram acompanhar, pessoal?
Então, se eu pegar minha função y era x ao quadrado mais 2x mais 2, x ao quadrado mais 2x mais 2. Minha reta ficou y menos 2 igual a 2x. Aí tá vendo que ela é tangente no ponto 0,f de 0, que é 2. Tudo bem, pessoal? Querem que eu faça mais alguma coisa? Tá bom por hoje? Tranquilo, Eduardo. Obrigado. Eu vou ter que sair agora, tem um compromisso agora. Ok? Muito obrigado. Valeu.